Capítulo 4. Expansão e unificação dos sistemas educacionais. Nas últimas décadas do século XX, uma nova conjuntura econômica começa a demandar um novo tipo de formação escolar. O desaparecimento e o surgimento de profissões, bem como as transformações dentro das profissões que permanecem, colocam a necessidade de haver um trabalhador com boa formação de base, capaz de ler e compreender bem as informações e de adaptar-se às novas demandas e necessidades do mercado de trabalho. A formação técnica no secundário cede à vez à necessidade de uma boa alfabetização nos anos iniciais. A globalização da economia e a migração de indústrias para vários países subdesenvolvidos gera necessidade de qualificação de um grande contingente de mão de obra barata, qualificação que se torna tanto mais urgente quanto mais complexa se torna a tecnologia de produção. Entra em cena, então, o Banco Mundial, financiando a expansão e a padronização do ensino básico em todo o mundo, dentro dos moldes adequados a esse projeto político-econômico que se consolida a partir das grandes conferências educacionais da ONU na década de 1990. Os marxistas no Brasil colaboram nessa empreitada, pretendendo usá-la em causa própria. Desde então, as transformações no sistema educacional obedecem a um jogo dialético entre essas duas vertentes, cujas ações são promovidas por fundações e sindicatos que conseguem influenciar a nomeação dos principais cargos. Nota de rodapé. As fundações financiam por meio de bolsa de estudos a formação de milhares de professores, indicam gestores treinados nas suas linhas políticas, oferecem modelos administrativos e educacionais que lhes são favoráveis e propõem projetos cujos conteúdos e corpo técnico já estão prontos para assumir as funções. Contam com prestígio social e político e estão preparadas para convencer presidentes, governadores e prefeitos a adotar suas propostas políticas. No Brasil, uma das fundações mais influentes é a Fundação Lehman. Fim da nota de rodapé. Em muitos casos, nomeados em um estado são importados de outros, permanecendo os mesmos grupos no controle dos postos-chave. Permite dar continuidade a projetos de longo prazo. Na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, os parâmetros curriculares nacionais são criados com a intenção de unificar o currículo nacional, mas se colocam inicialmente apenas como um elemento norteador. No segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, uma tomada mais completa do sistema educacional é anunciada pelo próprio lema Brasil, Pátria Educadora, que se materializa na criação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, já prevista na legislação, mas que deveria ser genérica, deixando ampla margem de autonomia para os estados e municípios. A BNCC define os conteúdos de cada ano, obrigatórios para todos os tipos de escolas, segundo o pressuposto da filosofia marxista, das ideologias identitárias, do ambientalismo e da consolidação de habilidades e competências mínimas para atuação no mercado de trabalho. Segundo o site de divulgação da BNCC, não é justo que existam diferenças entre o conteúdo ministrado em instituições privadas e os currículos ministrados em instituições públicas. Como se percebe, o objetivo é a unificação do currículo e a adoção de uma mesma mentalidade, seja em escolas públicas ou particulares. A BNCC é, estritamente falando, claramente inconstitucional, pois, de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum em respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Mínimo é um superlativo que significa o menor ou muito pequeno. Não pode significar jamais a maior parte, como de fato a BNCC implementa, e muito menos a homogeneização completa, explicitamente declarada nas intenções dos seus promotores. Antes mesmo da aprovação definitiva da BNCC em 2017, a indústria do livro didático já havia adequado as suas publicações de acordo com as versões provisórias. Já foram alterados os currículos de creches e escolas de todo o país, as avaliações institucionais e até mesmo os cursos de licenciaturas nas universidades serão regulados pelo movimento pela BNCC, um grupo não governamental composto por entidades e organizações que devem garantir que todas as faculdades e universidades adequem seus programas de ensino em torno das 10 competências gerais e dos objetivos de aprendizagem da BNCC. A BNCC é mais uma iniciativa para sufocar qualquer realização educativa independente, até mesmo para a educação domiciliar, se essa for regulamentada de acordo com o projeto de lei
enviado pelo governo Bolsonaro ao Congresso, que vincula a opção pelo homeschooling à elaboração de um plano pedagógico enviado diretamente ao MEC, em Brasília, onde pode ser aprovado ou desaprovado, não se sabe por quem nem sob quais critérios. E a avaliações regulares calcadas na BNCC, também controladas pelo MEC. Nota de rodapé, artigo 6º, inciso 1º. A certificação da aprendizagem terá como base os conteúdos referentes ao ano escolar correspondente à idade do estudante, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Fim da nota de rodapé. Estranhamente, a primeira versão do BNCC foi elaborada durante um ano apenas, enquanto o mesmo processo em outros países costuma levar cerca de uma década. Especialistas no assunto, que alegam conhecer estudiosos que participaram da construção de bases curriculares em outros países, desconheciam os autores da primeira versão brasileira. Nota de rodapé. Informação veiculada na primeira audiência pública sobre a BNCC no Senado. Ademais, o MEC afirmou que a elaboração começou em 2015 e que, de início, houveram-se mais de 12 milhões de contribuições. O que, considerando que cada um tivesse feito uma única contribuição, representa cerca de 5% da população brasileira, o dobro do número total de professores no Brasil, sendo que dessas propostas apenas 2 a 3% consistiriam de pequenas objeções. Essa elaboração rápida, furtiva e sem questionamentos significativos indica que um pequeno grupo controla todo o processo e que a educação dos nossos filhos está nas mãos dessas poucas pessoas. Não é possível analisar aqui a versão final do documento em profundidade, mas alguns exemplos já podem dar uma ideia do conjunto. A BNCC está alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, e repete nas várias áreas em diversos anos da grade curricular o mesmo louvor a valores alicerçados no ambientalismo, desenvolvimento sustentável, na promoção dos direitos humanos, entendidos em sentido relativista, especialmente no que tange à saúde sexual e reprodutiva. O relativismo moral perpassa o documento do início ao fim. Valores e práticas das crianças e dos seus familiares são discutidos e submetidos à crítica para gerar uma nova concepção das relações humanas. Contudo, só um olhar atento pode perceber essa intenção, uma vez que a linguagem foi cuidadosamente elaborada para sugerir a promoção da tolerância e do respeito à diversidade, sendo recorrente como um refrão a frase, sem preconceitos de qualquer natureza. Quem conhece a realidade da educação brasileira sabe que a promoção da tolerância remete, normalmente, à tolerância repressiva, de Herbert Marcuse, que significa tolerância para com as ideias e práticas da esquerda, intolerância para com a direita. Os princípios morais da BNCC são, no devido tempo, quando o aluno começa a entrar na adolescência, transformados em engajamento político-social. Já no ensino fundamental, na área das ciências da natureza, as crianças devem ser capazes de debater e tomar posições sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, chegando inclusive a propor intervenções. Além disso, são chamados a tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. Esse posicionamento deve assumir a feição de um engajamento quando se trata da saúde sexual e reprodutiva, um termo genérico que, desde as conferências da ONU na década de 90, está estritamente ligado à promoção do aborto e da ideologia de gênero. No final do ensino fundamental, o aluno deve assumir o protagonismo na escolha de posicionamentos que representem autocuidado com o seu corpo e respeito com o corpo do outro. Na área de ciências humanas, os pressupostos da teoria crítica da Escola de Frankfurt são visíveis. Não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, especialmente à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. A discussão e problematização da família, que, segundo Horkheimer, é a instituição que cria e reproduz a noção de autoridade, acontece desde os primeiros anos. No ensino fundamental, anos iniciais, é importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, contextualizando a família num panorama mais amplo, em que há questionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os modos de organizar a sociedade, as relações de produção e de poder. Assim, é possível promover
o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. No ensino médio, vemos que um dos objetivos é organizar uma escola que acolha as diversidades, em que o aluno possa compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, combatendo preconceitos de qualquer natureza. Apesar do baixíssimos índices de proficiência em leitura dos alunos, o ensino da língua visa mais a compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Dessa forma, o aluno é levado a valorizar as variantes ditas incultas da língua antes de dominar a expressão formal correta do português, perdendo assim qualquer possibilidade de ascender socialmente e melhorar economicamente por meio do estudo. As variações linguísticas são descobertas, estudadas e valorizadas por pesquisadores que dominam a língua culta e os processos formais do pensamento, e que usam a língua culta para expor suas descobertas. Uma defesa das variantes incultas escrita em português incorreto jamais teria tido algum crédito. Seria antes objeto de escárnio. É preciso, portanto, ensinar a norma culta e só então compará-la com as variantes, mostrando as situações em que o seu uso é normal e até preferível, e outras em que é melhor evitá-las. Quem conhece o sistema educacional sabe que a ocupação de espaços pelos marxistas nas posições estratégicas é uma realidade consumada, de tal forma que os indiferentes ou os opositores, mesmo quando em maior número, raramente podem fazer-se ouvir. Nessa situação, as análises de campanhas e programas políticos e de políticas públicas, bem como de estratégias de acompanhamento do exercício do mandato de governantes, só podem contribuir ainda mais para fortalecer essa hegemonia. Os alunos, quando chamados a identificar e denunciar discursos de ódio e que envolvam desrespeito aos direitos humanos, nada farão senão rotular pejorativamente ideias ou projetos políticos, culturais ou ideológicos que estejam em oposição ao marxismo cultural, seguindo a receita da tolerância repressiva. Tolerância libertária, então, significaria intolerância contra os movimentos da direita e tolerância aos movimentos da esquerda. Essa já é uma prática corrente, como foi documentado pelo movimento Escola Sem Partido, e, com a BNCC, será normalizado em todas as escolas. Produzir textos reivindicatórios, de reclamação, de denúncia, de desrespeito a direitos e de peças ou campanhas sociais. Como reza o texto da BNCC, será uma obrigação curricular. O engajamento político, contudo, deve ir além e transformar-se em militância. A escola deve incentivar, prever e promover a participação significativa em alguma instância ou canal de participação da escola, da comunidade, associações, coletivos, movimentos, de forma a engajar-se com o acompanhamento e a fiscalização da gestão pública e com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a coletividade. No ensino da literatura, a consistência e a riqueza dos clássicos devem ceder lugar às obras diluídas da cultura de massa. O pai homeschooler que quiser privilegiar o ensino dos clássicos deverá considerar, por conta da avaliação do filho pelo Estado, um repertório muito mais amplo, que vai desde a literatura juvenil, literatura periférico-marginal, o culto, o clássico, o popular, cultura de massa, cultura das mídias, culturas juvenis, etc. E em suas múltiplas repercussões e possibilidades de apreciação, em processos que envolvam adaptações, remediações, estilizações, paródias, HQs, minisséries, filmes, videominutos, games, etc. Seja na matemática, em que os alunos devem propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, seja nas ciências da natureza, que, analisadas à luz de uma sociologia do conhecimento com viés marxista, se mostram como construções socialmente produzidas, influenciando e sendo influenciadas por condições políticas, usadas na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos. O ensino da ciência sempre se torna um pretexto para ser discutido do ponto de vista da sociologia marxista, como um empreendimento humano historicamente construído na sua relação com o sistema de produção, sendo por vezes muito mais útil para a aceitação futura da filosofia marxista do que para o aprendizado das ciências. Surpreendentemente, a oferta do ensino religioso torna-se obrigatória com a nova BNCC. Um olhar para o conteúdo proposto deixa evidente que o verdadeiro objetivo é refrear o poder da religião,
especialmente daqueles aspectos que estão em desacordo com as bases ideológicas do documento. Trata-se, sobretudo, de assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa sem proselitismo, a partir de pressupostos éticos e científicos. Com isso, é possível problematizar certas representações sociais tidas como preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. A premissa não declarada é que o cristianismo veicula uma moral intolerante, discriminatória e excludente, expressa em mandamentos e proibições, que contraria os pressupostos da interculturalidade e a ética da alteridade, que constituem fundamentos teóricos e pedagógicos do ensino religioso. O que se quer, no fundo, é tornar inócua qualquer tentativa de trazer para a arena pública os princípios da moral cristã, como a defesa incondicional da vida inocente, no caso do aborto, ou da sacralidade do matrimônio, da fidelidade conjugal e da castidade fora do casamento, que fortalecem a família e contrariam os princípios da crítica destrutiva da escola de Frankfurt. Além disso, a promoção de um novo espírito religioso é um dos principais objetivos dos promotores de uma nova ordem mundial, para veicular um novo paradigma moral e permitir a coexistência pacífica de diferentes religiões no mesmo caldeirão étnico-cultural. Para isso, cada religião deve deixar de ser um princípio que informa toda a conduta do indivíduo e sua ação política, para converter-se em mera preferência subjetiva sem direito à reivindicação na esfera pública. A defesa de princípios é, em última análise, vista como intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, que impedem o surgimento de uma cultura de paz. Por isso, é necessário valorizar no ensino religioso as filosofias de vida que se ancoram em princípios cujas fontes não advêm do universo religioso, tendo origem em fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros, que são justamente os princípios advogados pelos autores da BNCC. Não há dúvida de que se trata de um modo de relativizar o conhecimento religioso e erigir o conhecimento dito científico, que significa aqui, mais propriamente, materialismo científico, como um valor absoluto.